cá estamos novamente neste canal para falar dos contos de Senhor Lev Tolstói, para finalizar os comentários sobre o primeiro volume. Gente do céu, passou muito rápido. E antes de começar a comentar os contos em si, só alguns avisos. Lembrando que neste domingo, dia 12 de setembro de 2021, teremos a nossa live para discutir o primeiro volume, papear sobre Tolstói, enfim, tudo que envolver Tolstói e os contos. Tá liberado, exceto spoilers de outros livros. E a live será no domingo, às 18 horas. Então, no domingo, dia 12, vocês podem vir aqui na descrição deste vídeo, que eu vou deixar o link direitinho para a sala do Google Meet a partir das 5h55. Lembrando, 5h55, dia 12. Se vocês vierem aqui na descrição, vai estar direitinho o link aqui para onde vocês podem solicitar a entrada na sala do Google Meet. E eu também deixarei o link lá no grupo do Telegram. Se você começou a leitura agora, não sabia do grupo do Telegram, deixarei também o link do grupo aqui no box de informações e vou deixar o link também no Google Meet a partir das 5h55 lá no grupo. Ok? Acho que de aviso era isso. Ah, faltou uma coisa explicando sobre a dinâmica do vídeo. No vídeo passado eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse uma espécie de resumo, né? Fazer um resumo rapidinho antes de falar de cada conto, das minhas considerações. E todas as pessoas que responderam a essa pergunta disseram que sim, que gostariam de ver um resuminho. Então eu vou fazer um resumo bem rapidinho mesmo, para não ficar muita coisa. Até porque eu acho que quem está assistindo a esses vídeos inteiros deve estar participando da leitura conjunta, dado que eu dou spoilers. Então vou resumir bem resumidinho mesmo, até porque tem bastante coisa para falar, senão o vídeo vira uma odisseia. E chega de enrolação, vamos então completar o primeiro volume dos contos do Tolstói. E devo dizer que praticamente todos os meus contos favoritos deste volume aqui ficaram para essas últimas semanas. Eu já comentei até aqui em algum vídeo, já comentei no Instagram também, que em coletâneas de contos eu gosto muito de colocar estrelinhas do lado dos contos que eu gostei muito. E aí a gente tem a maior parte das estrelinhas concentradas aqui na segunda parte. Ai, como eu amo, nem acredito que eu vou falar sobre esses contos aqui. E só lembrando, então, que neste vídeo a gente vai do A Nevasca até Policústica. E se você tá meio atrasado nas metas, mas quer ver os comentários referentes aos contos que você já leu, eu vou colocar aqui embaixo na minutagem, na estrutura do vídeo, o minuto no qual eu começo a falar sobre cada um dos contos, e aí você vê o que você quiser. Então vamos começar com o A Nevasca. Saindo aí dos contos retratando guerra, finalmente, para alguns. O Endre, por exemplo, o Endre está participando da leitura conjunta, aliás, para quem não sabe, o Endre é o meu digníssimo, e ele não aguentava mais guerra, aí agora deu uma aliviada, né? Então, vamos falar sobre A Nevasca. Fazer o resumo desse conto é muito fácil, né? Porque é basicamente o narrador que está partindo de uma estação para a outra, só que o que era para ser uma viagem curtinha acaba virando um baita de um perrengue, porque eles enfrentam uma nevasca. E isso por teimosia, né? Porque na estação eles já haviam sido avisados pelo encarregado da estação, se eu não me engano, de que não era bom sair ali, era melhor esperar mais um pouco, mas resolvem ir mesmo assim e não dá outra. Não dá muito tempo ali, eles não conseguem enxergar mais nada. E, gente do céu, vocês ficaram aflitos lendo esse conto? Porque eu lembro que da primeira vez que eu li, eu fiquei assim, e agora que foi a terceira vez que eu li esse conto, eu também fiquei aperreada, porque é agonizante você ver a situação deles ali, de não conseguir ver nada, não ver a estrada, aí vê a telega dos Correios passando, resolve seguir a telega, mas aí perde a telega, e aí depois solta os cavalos, porque aparentemente se você soltar os cavalos, eles voltam para o mesmo lugar do qual você veio. Não sei se isso procede, mas pelo que ele fala aqui, isso acontece, né? E aí soltam as rédeas do cavalo, mas depois volta a telega dos Correios, e aí eles querem seguir para voltar para a estação, e fica nesse vai e vem, Jesus amado. E nisso a nevasca ficando cada vez mais forte, eles sentindo que os pés estavam congelando, literalmente. E esse conto aqui foi muito elogiado à época de sua recepção por causa do realismo do conto. Falaram que essa sensação de estar passando muito frio em meio a uma nevasca, né, de você ir ficando com febre e às vezes acabar delirando um pouco, que foi o caso do narrador, que começa a entrar nesse estado febril, sonha com algumas coisas. Inclusive eu gosto muito desses relatos do sonho, de como ele vai criando esse certo apagamento, que ele tá ali no meio da nevasca, mas aí vai meio que saindo do ar aos poucos por causa do estado febril dele devido à nevasca. E eu falei que esse conto foi muito elogiado pelo caráter realista dele, e eu acho que tem
tem muita intenção do Tolstói mesmo nisso. Tolstói era muito conhecido por retratar, na verdade, as coisas de forma muito verossímil, e eu acho que essa aflição que a gente sente ao ler o que o narrador está passando aqui, ao sermos colocados na situação que o narrador está, é intencional, é porque o Tolstói queria que a gente vivesse o que o narrador estava vivendo ali, de certa forma. Então acho que por isso a aflição também que a gente sente ao ler esse conto aqui. Não sei se foi a intenção do Tolstói, imagino que sim, e pelo menos comigo ele teve muito sucesso. Porém, confesso que, apesar de gostar do conto, aliás, não tem um conto aqui que eu não gosto, tá, gente? Eu sou super enviesada, eu gosto de todos os contos, mas tem alguns que não são favoritos, e é o caso da Nevasca. Gosto bastante, mas é mais isso, admiro pelo caráter realista mesmo, de história mesmo, eu acho que não me prende. Ao contrário do conto seguinte, Dois Russardos, que pra mim é um primor tanto do ponto de vista estético, como no conto anterior, mas aqui, na minha opinião, a gente tem um enredo muito envolvente também. Aliás, este conto aqui é um daqueles que tem treta em relação à definição, se seria um conto ou se seria uma novela, por causa da sua extensão, mas enfim, vamos tratar como conto aqui, e é um dos contos mais famosos do Tolstói, e penso que não à toa. Afinal de contas, o conto é realmente muito bom, e uma coisa que eu queria apontar aqui pra vocês é que este foi o primeiro conto, a primeira obra do Tolstói, na verdade, que não foi amparada em uma experiência dele. Eu até falei sobre isso no vídeo passado, que o Tolstói tem muito disso, de pegar as experiências pessoais dele e criar narrativas a partir disso, mas aqui não. Ou seja, a gente consegue até já notar uma espécie de amadurecimento artístico da parte dele, já que ele prova que é capaz de criar ficção para além da sua experiência pessoal. E o que é que a gente tem nesse conto aqui, fazendo um resumão? Aqui a gente tem duas gerações, um pai e um filho, e essas gerações são contrapostas. E esses homens são muito diferentes entre si. Primeiramente, a gente acompanha, então, o pai, que se chama Conde Turbin, e aí ele chega em uma cidadezinha provincial, não sabe nem direito como é que vai ficar ali, aparentemente, porque ele fala que precisa arranjar dinheiro, do contrário, não vai ficar, mas logo um homem o chama para ficar junto no quarto dele, o conde já aceita e chega causando, né? Tem altas bebedeiras. Aqui na página 388 já tem até um personagem que fala pra ele, bem ao jeito dos russardos, conde. E isso é importante porque várias vezes aqui falam desse homem como um russardo, afinal ele era mesmo um russardo, mas por causa das características de um russardo, porque o conde Turbin parece ser um russardo bastante típico. Os russardos eram soldados da cavalaria europeia e eram tidos como os soldados mais vida louca do exército. Era muito comum que acontecesse duelos entre esses soldados. Aliás, eu até pesquisei mais um pouco sobre os russardos na internet e eu achei um trecho aqui que eu queria ler para vocês porque eu acho que cabe muito ao Turbin, que é: como diziam os comandantes militares russos, os russardos e os guardas reais eram o tipo de militares que precisavam do estilo de vida fanfarrão para elevar o espírito. Turbin se encaixa perfeitamente nisso aqui, não é? E aí ele fica aqui nessa vida louca dele, seduz uma viúva, dança pra caramba, chama a atenção, mas apesar dos pesares, parece ser um homem de boa índole, preocupado com as pessoas, mesmo que às vezes por caminhos bastante tortos. Tanto que muitos personagens aqui não aparentam ficar tão chocados com o comportamento dele, com essa ousadia, impulsividade, justamente porque através dessa generosidade dele, das habilidades dele, ele acaba conquistando a admiração de muitas pessoas. E depois da narrativa do Conde Turbin pai, a gente tem um corte temporal de 20 anos, quando esse conde já morreu, e morreu num duelo, que era, de novo, muito comum aos russardos. E aí a gente passa a acompanhar o filho dele, que também é um russardo, e ele aparece na mesma região na qual o pai dele seduziu a mulher viúva. Inclusive, ela está morando ali naquela região ainda, mas está com uma situação econômica bem pior do que quando o Conde Turbin pai a conhece, porque antes ela era membro ali da nobreza, mas o irmão dela, nessa vida de jogo e bebedeira, acaba perdendo boa parte do dinheiro deles, e eles estão morando numa região bastante humilde em uma esbá, que é uma residência também característica das classes menos abastadas da sociedade. Nessa esbá, além da viúva, que é a Anna Fyodorovna, mora
fora também o irmão dela, que também conheceu o Conde Turbin-Pais, e a filha dela, Lisa. E aí eles ouvem falar que tem uns russardos chegando ali na região, e aí logo a Ana já fica animada, já lembra do que ela viveu com o russardo no passado, e aí resolve mandar um serviçal dela para checar quem é aquele homem, o que ele tá fazendo ali. O serviçal vai lá, e aí ao ficar sabendo do nome desse homem, ela resolve perguntar se ele não seria o filho daquele homem com quem ela viveu um amor de uma noite. E ao descobrir que realmente se trata do filho daquele homem, ela manda eles virem pra casa dela, dá uma ajeitadinha ali, né? A Lisa tem que sair do quarto dela, ir pro quarto do tio, e aí o tio dorme no sofá. Enfim, um baita desdobramento pra receber esse homem, aí ela também fica naquela expectativa de a filha poder viver o que ela viveu um dia, quem sabe até se casar com aquele homem. A filha também fica com essa expectativa também, né? Pensa, ai, será que é agora que eu vou achar um homem pra mim? Mas todas essas expectativas são frustradas porque elas descobrem que aquilo que elas idealizavam era, na verdade, um homem mesquinho, narcisista e aproveitador. Entretanto, queria fazer um apontamento aqui, porque do jeito que o Tolstói pinta o Conde Turbin-Pais, parece que o homem é maravilhoso, né? Perfeito, e o filho dele é um lixo, quando na verdade eu considero os dois bem problemáticos. O outro, pelo menos, era simpático. O problema é que esse aqui, além de tudo, é arrogante para um caramba. O pai é safado e sem noção, mas simpático. E o filho dele também é sem noção, porém antipático e mesquinho. E eu queria comentar muitas coisas sobre esse conto. A primeira é que percebam o recurso que o Tolstói utiliza, que é o de justaposição entre gerações, entre personalidades. E isso é um recurso que o Tolstói utiliza muito na sua obra mais pra frente. Aqui a gente pode falar principalmente de Guerra e Paz. Aliás, tem outros aspectos neste conto aqui que me lembram bastante Guerra e Paz. E isso é uma das coisas que eu mais gosto de ler os contos do Tolstói. Por isso que eu acho que é até legal ler os contos dele antes de ir ler Guerra e Paz ou Ana Karenina, por exemplo, porque quando a gente vai para aquelas obras, a gente lembra dos aspectos que a gente encontra aqui, por exemplo, isso da justaposição, e aí pensa, nossa, tava tudo lá nos contos já, porque ele utiliza os contos como se fosse um laboratório, vai experimentando algumas coisas e o que dá certo e o que ele pensa que ele pode desenvolver melhor, ele leva para os seus grandes romances. E a partir desse contraste da figura do pai e do filho, o que o Tolstói está querendo fazer aqui é condenar a sua própria geração a partir da figura do filho. Acho que isso fica muito claro no conto, né? Porque o tom desse conto, para mim, é: antigamente as coisas eram melhores do que hoje, ou as coisas já não são como antigamente. Tanto que várias vezes esse tipo de discurso é evocado aqui, principalmente quando a Anna Fyodorovna encontra o Turbin filho, e aí ela olha para aquele homem e fica, meu Deus, as coisas realmente já não são como foram um dia, que ela teve essa experiência com o pai, então o contraste para ela fica muito claro. E eu particularmente acho muito legal como o Tolstói faz isso aqui, só que não sei se vocês chegaram a reparar nisso, eu não achei que teve essa diferença toda, mas é que quando esse conto foi publicado, ele foi muito criticado pelo fato de que o retrato do Turbin pai parece ser muito mais convincente do que o Turbin filho. E o Tolstói concordava com essa crítica. E o que ele diz é que o maior erro de um escritor é escrever um personagem, construir um personagem, mas fazer isso sem amor. E ele fala que é o que acontece aqui, que ele constrói o Turbin pai com amor, afinal de contas ele gostava dessa personalidade do Conde Turbin, e do Turbin filho não, ele não gostava daquele personagem, não constrói com amor, e aí acaba ficando mais inverossímil do que o retrato do pai. Eu confesso que não achei isso, só acho que o Turbin filho foi prejudicado porque o Tolstói claramente tinha um viés ali em relação ao Turbin pai. E tinha mesmo porque o Tolstói gostava muito dessas personalidades mais explosivas. Ele tinha atração por esses personagens mais ousados, mais fortes, mais intensos. O próprio Tolstói era assim. Então aí a gente já vê bem o porquê do viés em relação ao Conde Turbin pai. E vocês vão ver, inclusive, que na obra dele tem vários personagens desse tipo. E eu amo esse conto.
amo. Eu acho que o Tolstói aqui chega no equilíbrio certo de estética e de uma narrativa também envolvente. E pessoal que leu Guerra e Paz, queria apontar uma cena aqui específica pra vocês, não é spoiler, tá? Quem não leu pode assistir tranquilo. Mas na cena que a Lisa tá aqui olhando pro luar na janela, vocês lembraram da cena da Natasha também? Olha, eu não tenho certeza disso, mas eu diria que é quase certo de que a inspiração para aquela cena lá da Natasha já estava aqui. E sobre Dois Russardos, tem alguns comentários bem legais neste livrinho excelente aqui do Ítalo Calvino, chamado Por que Ler os Clássicos. Aqui o Ítalo Calvino comenta sobre vários livros e explica o porquê que a gente deve lê-los. E aí eu queria ler alguns trechinhos referente ao texto dos Dois Russardos. Ele diz aqui: entender como Tolstói constrói sua narração não é fácil. Aquilo que tantos narradores mantêm à mostra, esquemas simétricos, vigas mestras, contrapesos, dobradiças, nele permanece oculto. Um dos textos em que a construção tolstoiana é mais visível é Dois Russardos. E aí, inicialmente, ele descreve um pouco do Turbin pai e fala, né, que era um grande bebedor, jogador, mulherengo, dado a duelos. Contudo, Turbin reúne em si violência e suavidade. Tolstói o apresenta fazendo coisas que não deveriam ser feitas, mas dá aos movimentos dele o dom de uma milagrosa exatidão. Mais pra frente ele fala: a segunda parte da história, logo nos damos conta, repete espetacularmente a primeira, mas tudo ao contrário. Há um inverno de neve, trenós e vodka responde uma doce primavera de jardins à luz da lua. O novo Turbin faz parte de um mundo mais civilizado e se envergonha da fama de boêmio deixada pelo pai. E aí ele comenta uma coisa que eu acho muitíssimo interessante, que é: os versos que Tolstói põe como epígrafe assumem um significado polêmico em relação à história com H maiúsculo, que só leva em conta batalhas e planos estratégicos e não a substância de que são feitas as existências humanas. Ou seja, essa distinção entre as personalidades que o Tolstói coloca como características de cada tempo, um mais boêmio e o outro mais recatado e que tem vergonha dessa boêmia do pai, não são coisas retratadas em livros de história, e isso é uma coisa que o Tolstói leva para Guerra e Paz depois. Em relação a esse trechinho que eu acabei de ler, na sequência o Calvino coloca: já é a polêmica que Tolstói desenvolverá 10 anos depois em Guerra e Paz. Embora aqui não se afaste dos costumes dos oficiais, será esse mesmo discurso que levará Tolstói a contrapor aos grandes condottieri a massa camponesa dos soldados simples como verdadeiros protagonistas históricos. Então essa coisa de questionar a história com um H maiúsculo, e isso acontece em outros contos aqui. Eu espero lembrar de falar para vocês, porque eu marquei aqui o trecho, só que eu perdi. Acho que eu não coloquei o post-it, mas se eu achar eu vou comentar aqui com vocês. Mas é no conto das Memórias do Príncipe Nekhlyov, que não vou dar spoiler, vamos falar mais pra frente. Aliás, vocês também passaram um baita nervoso com o Turbin Filho? Eu passei nervoso com o Turbin Pai também, tá? Mas com o Turbin Filho, gente, achei um desaforo ele ir pra casa da mulher e começar a jogar com ela. A mulher nitidamente não sabia jogar, tava ali numa situação deplorável, não tinha muito dinheiro, claramente. Fica nítido que ela faz trancos e barrancos pra recebê-los ali. Inclusive, o companheiro dele percebe isso, o Alferes, né? Fala: cara, pelo amor de Deus, a mulher fez mó trampo pra gente estar aqui, vai pegar o dinheiro da mulher mesmo. Fica até chutando o Turbin por debaixo da mesa e ele não se toca, né, gente? Ai, fiquei com ódio e eu adorei o fim do conto. Agora vamos para o próximo conto, que é o das Memórias do Cáucaso, que também não tá entre os meus favoritos, apesar de eu gostar, porque, como eu disse, eu gosto de todos os contos dessa coletânea. Eu juro que eu vou ser sincera quando eu não gostar de algum, tá? Porque eu acho que mais lá pra frente tem alguns, poucos, que eu não gosto, mas deste primeiro volume, ai, não tem jeito, gente, eu gosto de todos. E sobre esse conto, apesar de gostar dele, não tenho tanta coisa assim pra comentar. Em resumo, a gente tem aqui esse narrador que tá num destacamento, eles estão descansando aí, esperando uma ordem vir, e aí ele vê um homem e fica com aquela coisa: ai, conheço esse homem de algum lugar, até que eles começam a conversar, ele lembra de onde que ele o conhecia, e aí ele fica surpreso de ver como aquele homem ficou nessa situação, porque a gente vê que é uma pessoa bastante desprezada ali no meio, ninguém gosta muito daquele homem, todo mundo quer distância dele, e dá pra entender que ele foi uma pessoa que decaiu bastante de posição social. Aqui na página 486, o narrador até diz o seguinte:
Agora, quando sentou ao meu lado e apertou minha mão, reconheci nele de modo bem vivo a antiga expressão pretensiosa e me pareceu que, de maneira nada honesta, ele se aproveitava da vantagem de sua condição de soldado raso diante de um oficial, ao me perguntar, de modo tão displicente, o que eu tinha feito durante todo aquele tempo e como fora parar ali. Apesar de eu sempre responder em russo, ele recomeçava a falar em francês, língua em que já era visível que não se exprimia com o mesmo desembaraço de antigamente. E esse narrador mostra um constrangimento frente ao Guskov, que é esse homem, mas ao mesmo tempo que ele quer se ver livre daquele homem, não quer ficar sós com ele por causa desse constrangimento, ele também quer saber mais sobre ele, né? O que aconteceu com ele que ele decaiu tanto assim. E o Guskov parece querer só uma oportunidade ali de começar a contar a história trágica dele. Aí realmente essa oportunidade vem e ele começa a contar um pouco da história dele. No fim das contas, pede dinheiro ali bem discretamente para o narrador. O narrador fica com aquele misto de pena ou também, quero me livrar logo desse homem. E ele vai até pedir dinheiro emprestado para emprestar para esse homem, que parece estar precisando mesmo, mas no fim das contas a gente descobre que esse Guskov era só um sacana mesmo. Em seguida temos o Manhã de um Senhor de Terras, que é um dos meus contos favoritos desta coletânea. Eu amo esse conto e esse conto exala a vida do Tolstói. E não só exala esse aspecto autobiográfico, como também tem um aspecto muito importante da obra do Tolstói nascendo aqui, que esse é o primeiro conto no qual o Tolstói se debruça sobre o tema da vida dos camponeses, dos mujiques. E é um tema que, como eu acabei de deixar subentendido, vai se perpetuar em boa parte da sua obra futura. Resumão do conto. Temos aqui o príncipe Nekhlyudov, e ele cursa direito, tá lá vivendo a vida boa dele, indo pro terceiro ano da faculdade, só que aí ele vai passar férias na sua propriedade rural e percebe que talvez ali esteja a real vocação dele. A partir disso, ele escreve uma carta para a tia dele, que, segundo ele relata aqui, era sua melhor amiga e a mulher mais genial do mundo. Aliás, já queria apontar aqui um traço autobiográfico. Essa tia aqui, muito provavelmente foi inspirada na tia Toinette, do Tolstói. O Tolstói perde os pais quando era muito novinho e acaba sendo criado pelas suas tias, e a tia favorita dele era essa tia Toinette, a quem ele sempre procurava para pedir conselhos. Ele escreve para ela e fala: tomei uma decisão da qual vai depender a sorte de toda a minha existência. Dramático, né? Vou abandonar a universidade para dedicar minha vida ao campo, porque sinto que nasci para isso. E é o que ele realmente faz. A tia dele fala que isso é cilada, que isso não é para ele, que não vai dar certo. Apesar de não ser nesse tom de repreensão que eu fiz passar, ela quis mais convencê-lo aqui por persuasão, do jeito que ela colocou. Mas enfim, ele não se deixa convencer, leva a cabo essa empreitada, mas se decepciona porque ele vê que as ações dele não têm resultado, não tem o resultado que ele queria, ele não consegue melhorar nem a vida dos mujiques dele e também nem a dele. Ele não fica mais feliz com aquilo. E aí queria comentar alguns aspectos do conto. Primeira coisa, falando de aspecto autobiográfico ainda. O Tolstói também abandona a faculdade quando ele tinha 19 anos. E houve essa tentativa de se dedicar a cuidar da propriedade rural também. Foi a primeira tentativa, na verdade, mas a gente não tem muitos relatos sobre essa época. Os relatos mais detalhados da vida do Tolstói tentando se dedicar à sua propriedade rural vem quando ele já tinha mais de 30 anos, que aí é a segunda tentativa que ele faz de cuidar mais da sua propriedade, principalmente dos mujiques, e mais especificamente ainda dos filhos dos mujiques, porque ele abre uma escola rural ali, vai pesquisar sobre material de educação, até cria um. Nessa época, aliás, ele escreve uns textos sensacionais sobre educação, enfim. E assim como o príncipe Nekhlyudov, o Tolstói, na vida real, estava querendo achar o propósito dele, encontrar a felicidade naquilo, ao fazer o bem para os outros. E assim como Nekhlyudov, ele também redige essas regras de conduta. Outra coisa que eu queria comentar aqui, deixa eu achar o trecho. Achei. Aqui na página, começa na verdade na página 513, mas a maior parte do trecho está na página 514, que é na carta que a tia, a condessa, redige para ele. Ela diz: você sempre quis se mostrar original e sua originalidade não é outra coisa senão um amor próprio excessivo. Vocês também tiveram a impressão de que isso aqui é uma autocrítica do Tolstói? Porque
ele, ao longo da vida dele, principalmente quando ele tem aquele período de crise espiritual, se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui no qual eu comento sobre isso, vou deixar no box de informações aquele vídeo que eu falo só sobre o Tolstói, sobre a vida e obra dele. Então, quando ele teve esse período de crise espiritual, ele começa a olhar a sua vida em retrospecto e ele percebe que muitas das vezes nas quais ele julgava estar fazendo algo em prol de outrem, na verdade, ele só queria satisfazer o próprio ego dele. Aliás, ele até coloca um pouco desse aspecto no Padre Sérgio, em Ressurreição também, e provavelmente em outras obras que eu não tô lembrando agora, mas eu acho que o Tolstói viveu muito nesse dilema ao longo da vida, porque ele reconhece que ele tinha esse ego, essa necessidade de ser bom em tudo, de ser reconhecido, mas ao mesmo tempo eu acho que ele realmente queria fazer o bem para as pessoas, sabe? Eu realmente não acho que era unicamente ego, e eu acho que isso fica muito nítido nesse conto, essa coisa de que a gente não sabe se ele tá fazendo aquilo por puro altruísmo ou se é por ego. A gente fica nessa corda bamba, inclusive eu até vi que vocês comentaram sobre isso lá no grupo do Telegram, achei bem legal. Eu vira e mexe, dou uma olhada nos comentários de vocês, apesar de não ser tão ativa lá no grupo. Mas enfim, achei legal que vocês perceberam esse aspecto também, porque foi uma coisa que me balançou muito na primeira leitura. Eu ficava me perguntando, e quando a gente pensa na vida do Tolstói, acho que é impossível não se questionar, sabe? Isso fez sentido? Espero que sim. Qualquer coisa, comentem aqui embaixo. E, nossa, é muito triste ver a situação dos mujiques, né? O Nekhlyudov entra ali na casa do primeiro mujik, vê aquela desgraça, né? Ai, meu Deus, situação pavorosa. E aí ele até, né, vê tudo aquilo, fica tão aflito e pergunta: por que vocês são tão pobres? O que aconteceu? E aí ouve tudo, toda aquela história. E é muito triste, porque, como eu disse, bom, tem essa questão do ego envolvida, mas no fim das contas ele queria fazer o bem e não conseguia de jeito nenhum. Muitas vezes os mujiques não queriam ser ajudados, ou eles criam alguns empecilhos, ou se aproveitam daquilo, começam a pedir um monte de coisa. Enfim, é uma situação muito complicada. E, aliás, dá pra ver em um diálogo com um mujik que ele acaba perdendo um pouco dessa autoridade frente aos mujiques, porque ele começa a ouvi-los, né, quer ajudá-los, os vizinhos dele o chamam de tolo, e aí eu acho interessante a gente voltar num trecho da carta da tia dele, porque ela diz o seguinte: para ser um bom proprietário é preciso ser um homem frio e rigoroso, que você jamais será na vida, por mais que se esforce em fingir que é. E ele fica chocado algumas vezes em ouvir as explicações, né, para certos comportamentos do mujik, e uma coisa que eu queria ressaltar aqui, porque me chamou a atenção em outra obra russa, e eu acho interessante apontar essas coisas, porque aí a gente começa a perceber como eram realmente costumes na sociedade russa, que é na página 548, quando o administrador e o Nekhlyudov estão conversando sobre o caso da velha, que mora junto com os filhos, mas aí a esposa do homem bate na velha. Essa idosa fica vestida com uns trapilhos, enquanto a esposa do mujik tá lá toda pomposa. E aí o administrador diz o seguinte: e no que diz respeito à velha, o senhor tem a bondade de se acalmar. Isso não adianta, porque o Nekhlyudov fica transtornado ao ver a situação da senhora ali, né? Ele prossegue: é claro que ela criou o órfão, alimentou e casou Yukvanka e tudo isso. Mas é costume entre camponeses, quando a mãe ou o pai transferem a propriedade para o filho, os donos passam a ser o filho e a nora, e a velha tem de ganhar seu pão com seu esforço e seu suor. Claro que eles não têm sentimentos de carinho, mas isso acontece a toda hora entre os camponeses. E isso também, essa mesma situação dos pais transferirem o título da propriedade para o filho, e aí os filhos começam a tratar os pais muito mal, isso acontece em O Rei Lear da Steppe, do Turgenev, novela maravilhosa, aliás. Ai, gosto muito daquela novela, tem vídeo aqui no canal, deixarei também o link no box de informações. Em seguida temos o maravilhoso Das Memórias do Príncipe Nekhlyudov. Meu Deus do céu, como eu amo esse conto. E eu passei a amá-lo ainda mais agora com essa terceira leitura. Tanto que eu tinha pra mim como ponto pacífico já, absoluto, que Polikushka era o meu conto favorito, não só do Tolstói, mas da vida. Mas nessa releitura eu confesso que eu fiquei bastante dividida entre o Das Memórias do Príncipe Nekhlyudov e Polikushka.
Ai, meu Deus, não sei. Será que um dia eu vou conseguir decidir? Bom, sigo no conflito por enquanto, mas estou tranquila. E aqui temos novamente uma experiência do Tolstói, porque o Tolstói realmente vai para essa cidade, para Lucerna. Em 1858, ele faz a primeira viagem dele para a Europa Ocidental, fica no hotel que ele relata aqui, nesse hotel super pomposo chamado Schweizerhof. A descrição aqui, aliás, é muito verossímil, né? Você consegue ver direitinho ali, e isso, obviamente, tem mérito do próprio Tolstói, nessa capacidade dele de colocar uma tela dentro dessa narrativa, mas também tem o fator de que ele realmente viveu aquilo, né? Que acaba facilitando esse trabalho de descrição. E aí ele tá descrevendo essa paisagem maravilhosa, esse lugar super bonito, só que aí ele contrasta tudo isso com as pessoas que estão ali, porque apesar de também muito bonitas, muito pomposas, parecerem ser muito educadas, são pessoas egoístas, que estão alheias a tudo aquilo que, de certo modo, não diz respeito a elas. Então ele fala aqui, ó, na página 591, mas os rostos, grande parte deles muito bonitos, exprimem apenas a consciência da própria prosperidade e a completa ausência de atenção a tudo ao redor que não se relacione diretamente com a própria pessoa. Então, egoísmo bem evidenciado aí. O Tolstói se sente muito desconfortável naquela situação. E aí ele vai reparando no jantar, nessas pessoas, nesse alinhamento delas, em parecer só se importar consigo mesmas. E aí sai, nem come sobremesa, já vaza dali, porque fica agoniado. E aí, quando ele tá voltando, ele começa a ouvir uma música estranha, mas que o encanta. E aí ele descobre que essa música vem diretamente da frente do hotel no qual ele está hospedado, e que lá na frente desse hotel está um músico que aparenta ser uma pessoa bastante humilde, mas que tá tocando ali, que canta muito bem, toca bem. Ele fala que tem muita gente nas janelas do hotel, que estão olhando e nitidamente apreciando aquele músico, as pessoas param também na rua para olhá-lo. Ele fica ali encantado, só que aí esse músico termina de tocar a musiquinha dele e estende o chapéu para os presentes. Pede dinheiro, então, daqueles que nitidamente estavam apreciando a apresentação dele, mas aí ninguém dá nada. Fica aquele silêncio constrangedor, o pessoal olhando um pro outro, fingindo que não é com eles. Aí alguns dão uma risadinha, e aí ele resolve, ok, pega o chapéuzinho dele de volta, toca e canta mais uma música, e aí todo mundo volta a apreciar, conversam sobre a apresentação dele. E é triste até ler a descrição dessa cena, porque o Tolstói diz aqui na página 599 que a plateia no alto ficou em silêncio, mas continuou à espera da canção seguinte, ou seja, pagar ninguém quer, mas continuar ouvindo o homem o pessoal quer, né? E aí o Tolstói... Eu falo o Tolstói, mas é o narrador, tá? É porque, bom, isso é uma experiência autobiográfica do Tolstói, então talvez não seja tão errado dizer o Tolstói aqui. Mas, enfim, o narrador dá alguns centavos para ele, e aí ele coloca ali, né, no bolsinho dele as moedas e volta, então, a cantar. E aí depois, novamente, ele tira o cap dele, estende à sua frente e, novamente, ninguém dá nada para ele. Tolstói fala na página 600... E daquela centena de pessoas esplendidamente vestidas que haviam parado para ouvi-lo, nenhuma lhe jogou um copeque. Impiedosamente, a multidão desatou uma gargalhada. E aí esse cantor fica mais tímido, pega as coisas dele, vai embora, começam a desaparecer a multidão, né, dessas pessoas chiques que estavam assistindo, riem dele. O narrador fica estarrecido assistindo aquela cena, depois vai até atrás dele, consegue alcançá-lo e fala, ai não, vamos tomar um vinho, vamos beber num lugar bom. O músico até sugere um lugar mais simples, mas o narrador fala, não, vamos num lugar bom mesmo. E aí ele volta pro hotel com aquele homem. Só que o que ele percebe, que quando ele estava sozinho, ele era muito bem recebido pela equipe do hotel, todo mundo ali tratava ele da melhor maneira possível. E antes mesmo de entrar no hotel, o narrador aqui até relata que quando ele volta com o homem, e aí chega ali perto do hotel, tem um pessoal que vem atrás deles, e aí aqui, ó, na página 603, esperando certamente que o tirolês fizesse mais uma apresentação. Ou seja, a galera não deu nada pra ele, caçoou do cara, mas se o cara fosse fazer uma outra apresentação ali, eles iam assistir de muito bom grado, né? Mas enfim, Tolstói entra ali então no hotel
com esse homem. E é uma situação horrorosa, porque os funcionários olham para aquele músico de cima a baixo, escarnecem dele. Aí ele pede uma garrafa de vinho, pede a melhor garrafa possível, aliás, o narrador. E aí esse narrador esperava que eles fossem levados para um salão específico, o salão que ele normalmente ficava, mas não. O garçom instrui para que eles sejam levados para um lugar ali do lado, mais de canto, que o narrador descobre ser um bar para gente mais simples. E enquanto eles bebem, o cantor conta para o narrador um pouco sobre a vida dele, descobre que é uma vida bem triste, né? Perde muito cedo o pai e mãe, não tinha família, vive uma vida bastante simples, viajando e aí pedindo esmolas depois de cantar. Só que enquanto eles estão ali, as pessoas estão a todo tempo olhando, vem gente olhar, gente chega perto e fica encarando mesmo, observando aquela situação. E o narrador fica cada vez mais estarrecido com aquilo que está acontecendo. E aí eu queria até ressaltar um trecho que está na página 611, que é: o porteiro, sem tirar o cap, entrou na sala e sentou ao meu lado, com os cotovelos apoiados na mesa. Gente, eu fiquei tão indignada quando isso aconteceu. E aí ele diz: essa última circunstância ofendeu meu amor próprio ou minha vaidade, me fez explodir definitivamente e dar vazão ao rancor reprimido que a noite inteira se acumulava dentro de mim. Porque na entrada, quando eu estava sozinho, ele me saudava humildemente com uma reverência, e agora, porque eu estava sentado com um cantor itinerante, ele sentava comodamente ao meu lado. E aí o narrador, com muita razão, faz um escândalo ali, né? Fala: o que é isso? Por que agora você se acha no direito de sentar aqui só porque eu tô com esse homem? Antes você não chegava nem perto de mim, me tratava bem. Pergunta: que direito tem o senhor de zombar deste cavaleiro quando ele é um convidado e o senhor um lacaio? Por que não zombou de mim hoje no jantar e não sentou ao meu lado? E por que o senhor trouxe a mim e a este cavaleiro para esta sala aqui e não para aquela outra, hein? E aí o porteiro responde: ai, não, é porque a outra sala tá fechada. E ele fala: não, você está mentindo, não sei o que, faz um barraco ali, exige ser levado para outra sala e consegue. Só que o que acontece? As pessoas que estão ali naquela sala, né, as pessoas mais refinadas, que olhem só, estavam lá assistindo e adorando a apresentação do músico, ficam incomodadas com o fato de ele estar ali, começam até a falar com o garçom ali responsável, mostram esse incômodo, mas o escândalo que o narrador fez foi tão grande que eles deixam quietos mesmo, e essa situação é tão constrangedora que até o próprio músico fica bastante constrangido, né? Se sente mal com tudo aquilo, quer ir embora, não vê a hora daquilo acabar. Ai, gente, eu me senti muito mal lendo esse conto. Ai, achei o trecho que eu queria comentar lá da questão da história. Vocês lembram da história com H maiúsculo? Que tem algumas coisas que são contadas na história e outras não. E o Tolstói acha que muitas vezes essas coisas que ficam por fora são mais importantes para entender o que acontecia do que realmente é relatado na história com H maiúsculo. Tá na página 618 aqui, e é quando ele resume o acontecimento. Ele diz o seguinte: em 7 de julho de 1857, em Lucerna, na frente do Hotel Schweizerhof, no qual se hospedavam as pessoas mais ricas, um mendigo cantor itinerante cantou e tocou violão durante meia hora. Cerca de 100 pessoas ouviram-no. O cantor pediu 3 vezes a todos que lhe dessem alguma coisa. Nenhuma das pessoas lhe deu nada e muitas riram dele. Isto não é uma invenção. Aí está um acontecimento que os historiadores de nosso tempo devem registrar com letras ardentes e indeléveis. E aí a gente vê uma das importâncias da literatura, né? Porque esse tipo de coisa realmente passaria despercebido num livro de história com H maiúsculo. E aqui fica muito perceptível, né? Como funcionava a dinâmica social naquela época e como funciona certamente em alguns lugares ainda hoje, infelizmente. E aí ele começa num diálogo consigo mesmo, mas fazendo vários questionamentos, né? Mais incisivos. E eu queria destacar um trecho que eu acho, ai meu Deus, maravilhoso, que é o da página 621. Quem dera o homem aprendesse a não julgar e a não pensar com dureza e de forma tão positiva, e a não dar respostas a perguntas que são feitas apenas para que permaneçam para sempre como perguntas. Quem dera ele entendesse que toda ideia é errada e também incorreta. Errada pela unilateralidade, pela impossibilidade de o homem abarcar toda a verdade, e correta pela expressão de um lado das aspirações humanas.
Gente, o Twitter, meu Deus, como precisa ler isso? Mas enfim, alfinetadas à parte, bora voltar pra cá. Por sua própria conta, traçaram subdivisões nesse caos de bem e mal em eterno movimento, infinito e infinitamente misturado. Criaram linhas imaginárias nesse mar e esperam que o mar assim se divida, como se não houvesse milhões de outras subdivisões a partir de um ponto de vista muito diferente, num outro plano. E continua. Maravilhoso, né? Em seguida, temos o conto Albert, que também foi inspirado numa experiência do Tolstói. Aqui a gente tem um homem com uma situação social bastante confortável, que tá numa casa de festa com os amigos deles, amigos bebendo bastante, enfim. E aí ele fica meio enojado daquela situação toda, resolve pegar as coisas dele e ir embora. Só que quando ele tá indo embora, entra um homem bastante desajeitado, e aí o homem sorri pra ele e ele não entende muito porquê, mas esse homem sorri de volta. E aí ele pergunta ali da dona daquele lugar quem é esse homem, e ela responde dizendo que é um músico muito talentoso, mas bastante desajeitado, um músico meio maluco. É bastante desengonçado, não consegue ficar em pé direito, as pessoas até ficam com pena dele, de tão desengonçado e atrapalhado que ele parece. Mas aí ele pega um violino para tocar e aí praticamente se transforma, né? Toca violino como ninguém, as pessoas ficam muito impressionadas, principalmente esse homem nobre, o Dielasov, em quem esse músico causa uma impressão realmente muito forte. Tão forte que ele decide que vai fazer algo por aquele homem, vai levá-lo para passar uns dias na casa dele, vai endireitar aquele homem, enfim, vai fazer a vida dele tomar um jeito. E aí vocês lembram daquela discussão do altruísmo versus o ego? Eu acho que a gente tem isso de novo aqui, ó, na página 639, isso fica bem claro. Embora possa parecer estranho a muitos de meus conhecidos, é tão raro fazermos algo que não seja para nós mesmos que é preciso ser grato a Deus quando surge um caso assim, e não vou perdê-lo. E aí mais pra frente o narrador diz: um sentimento agradável de satisfação consigo mesmo dominou-o depois desse raciocínio. E eu disse que o conto foi inspirado numa experiência pessoal do Tolstói, e é que em 1857 o Tolstói conhece num bordel um violinista também muito talentoso, mas alcoólatra. E esse violinista chama muito a atenção do Tolstói. Outra coisa que eu queria comentar sobre esse conto aqui é que eu acho que a gente vê um pouco de como o Tolstói enxergava a arte. Aqui na página 659 a gente tem o seguinte: a arte é a manifestação suprema da força que há no homem. Ela é dada a raros eleitos e ergue seus eleitos a tal altura que, lá, a cabeça chega a rodar e é difícil manter-se são. Na arte, como em toda luta, existem heróis que devotam tudo à sua adoração e que sucumbem sem alcançar seu objetivo. E também é dessa questão da impressão que o violinista causou no Tolstói e também no Dielasov, que a gente tem aqui, porque ele tá lá tocando e o Dielasov começa a sentir ali umas coisas que, meu Deus do céu, né? Fica completamente impressionado com aquele violinista. E isso me fez um pouco lembrar a Sonata a Kreutzer, que o Tolstói tem essa visão de que a arte é uma maneira que o indivíduo tem de transmitir a outro alguns signos, alguns sentimentos e contagiar as pessoas que têm contato com essa arte, com esses sentimentos. Então acho que isso explica também um pouco do comportamento do Dielasov frente ao violinista, quando esse violinista está tocando. Em seguida temos o conto Três Mortes, que, né, como o título já diz, retrata três mortes. A primeira morte é a morte de uma aristocrata por tuberculose, a segunda é a de um mujique também por tuberculose, e a terceira morte é a morte de uma árvore, que é derrubada para construir a cruz que vai ficar no túmulo desse mujique. O que me chama a atenção particularmente nesse conto aqui é como a morte é retratada de maneiras distintas e muito tem a ver com o ambiente social no qual os personagens estão inseridos. Por exemplo, a primeira no meio aristocrático e o segundo personagem já no meio mais humilde. A aristocrata ali sendo muito bem assistida, estava até indo para o exterior, né, tentar se curar. Aliás, eu acho isso engraçado, né, que antes tinha essa ideia de que você ia se curar indo para o exterior, as pessoas costumavam ir para estações de água na Alemanha, na Suíça, etc., na Itália também. Pergunto quão eficaz era essa terapia. Mas, no fim das contas, a descrição que eu mais gostei de ler, a da morte, é a da morte da árvore. Achei muito bonita, assim, de uma sensibilidade ímpar. Tolstói é Tolstói, né? Mas, enfim, não tenho muito a comentar sobre esse conto. E aí a gente vai para
muito provavelmente o conto mais triste já escrito na história da humanidade, que é Policushka. Gente do céu. Bom, é a minha terceira vez lendo esse livro aqui e eu juro que eu fiquei tão arrasada quanto da primeira, talvez mais, porque eu já sabia exatamente o que ia acontecer e aí quando ele começava a relatar algumas coisas eu ficava, ai não, vai vir aquilo, o gorro vai furar e aí ele vai perder a carta e o bebê vai ser afogado. Ai meu Deus, gente, é muito triste isso aqui, meu Deus do céu, mas enfim... Já dei uma surtada aqui, mas vamos para o resumão do conto. Bom, então aqui inicialmente a gente tem essa senhora de terras que tá tendo uma conversa com o administrador de terras dela, e aí ele diz que por causa da guerra eles precisam mandar 3 dos seus servos para o exército. E aí 2 já estão definidos, mas falta definir um. E aí a sugestão desse administrador é mandar o Poliquei, que é um servo que deu bastante problema ali já roubou algumas coisas, é uma pessoa problemática, os outros mujiques não gostam muito dele. Apesar de ser pai de 5 filhos e ser o provedor dessa família, ele acha que é o Poliquei que tem que ir, só que a senhora não quer que ele vá de jeito nenhum, porque o Poliquei tinha roubado um relógio do escritório dela, essa tinha sido a última coisa que o Poliquei aprontou, e aí ela repreende o Poliquei e ele jura que vai mudar e realmente mostra ali que tá se encaminhando por um bom caminho, ela tem muita fé naquilo, e aí disse não, porque o Poliquei se redimiu, ele vai ficar aqui, vai prover pra sua família, não sei o quê, e aí, enfim, fica nessa treta aí, mas não quer que o Poliquei vá de jeito nenhum, e pra provar que o Poliquei realmente se redimiu, pra provar pra ela mesma e pros outros, ela tem uma remessa para receber de um comerciante, uma remessa de dinheiro, e ela pede que o Poliquei vá receber essa remessa. E aí o administrador já até prende o riso ali, né? Porque, meu Deus do céu, vai mandar esse cara. Eu penso que o administrador deve ter pensado, ah, meu Deus, o Poliquei vai pegar o dinheiro, parar, beber tudo, ninguém mais vai ouvir falar desse homem e a senhora nunca mais vai ouvir falar do seu dinheiro. Mas, enfim... Prende o riso dele ali, né, pra não desrespeitar a senhora. E a senhora tá ali, com fé no Poliquei. Até aqui nessa 687 tem o seguinte. Conversei muito com ele e vi que estava comovido e que seu arrependimento era sincero. Faz 6 meses que ele não se embriaga e vem se comportando de modo excelente. A esposa me contou que ele se tornou outro homem. E aí Poliquei é chamado pela senhora e a senhora diz: você é conhecido como um homem que não merece confiança. Só que eu confio mais em você do que em qualquer outro. Você me prometeu que ia se reabilitar, disse ela. Pois então aqui está o primeiro testemunho de que confio em você. Vá à casa do comerciante, disse ela, pegue o dinheiro e traga para cá. A esposa dele até fala: Ilith, me escute, peço em nome de Cristo, quando você for, beije a cruz e jure que não vai pôr um pingo na boca, né? Porque Poliquei era dado a bebedeira aí antes dessa redenção dele. Enfim, mas aí ele vai, fica muito honrado com o convite, com essa oportunidade de se redimir e ainda ganhar um dinheirinho, porque a patroa iria pagá-lo por esse serviço. E aí tem toda uma preparação, né, pro Poliquei ir. E aí eu confesso que essa parte deu até um aperto no coração, porque, gente, de novo, como era triste a situação desses mujiques, que aqui ele descreve que as criancinhas, as filhas do Poliquei, tinham que ficar correndo para lidar com frio, né? Mostrou como cada membro da casa lidava com frio. E aí um pano que servia para não sei o que foi servir de agasalho pro Poliquei, e aí teve que remendar capuz. A esposa também teve que ceder as únicas meias realmente grossas. Ai, um horror. Mas, enfim, Poliquei vai, então, pega o cavalo ali da senhora, vai pegar o dinheiro, e aí, durante todo o percurso, ele passa reto pelas tentações, não quer ficar parando à toa, principalmente para não cair nessas tentações. Pega lá o dinheiro da sua senhora direitinho, fica até olhando, né, o tempo todo, ai meu Deus, sentindo onde é que tá o dinheiro, se tá tudo certo, abre o envelope, aí fica o tempo todo se pegando para ver se o dinheiro está realmente lá. E aí, quando ele volta, ele decide colocar o envelope na touquinha dele. Só que a touca tava com um buraco. A esposa dele remendou e aí ele enfia um pouco o envelope pro outro lado. E aí o envelope fica meio de fora dessa touca. E em um momento o envelope no meio da estrada cai. Quando o Poliquei chega lá na propriedade, primeiro ele tenta dar a meia volta, né? Porque, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar aqui sem esse envelope? E ele só percebe que o envelope não tá ali quando ele chega lá. E aí, ai, dá uma dó, né? Porque você fica pensando, meu Deus do céu, essa criatura já era muito desacreditada e fez tudo direitinho, quer dizer, quase tudo, porque ele perdeu o dinheiro, né? Deixou cair no meio do caminho.
Mas aí, quando ele faz certo, tipo, tá ali com a intenção, dá tudo errado e, obviamente, ninguém ia acreditar nele, né? O pessoal ia achar que ele gastou o dinheiro todo em bebedeira. E aí ele resolve voltar para a propriedade de vez, mas não vai primeiramente lá com a senhora. Ele vai primeiro para casa para fingir que tá tudo bem, porque ele já tinha o plano dele, né, de se suicidar. Ele vai ali, fala para a esposa como a senhora ficou agradecida, aí já fica de olho ali na corda do berço, e aí entra uma outra serva da senhora e fala, ela quer te ver nesse exato momento, e ele até faz um teatrinho ali, né? E aí a esposa pensa, deve querer agradecer mais, né, pelo serviço prestado. Mas aí na primeira oportunidade que ele tem, ele pega aquela corda que ele pega do berço, vai pro sótão e se suicida. E aí, como se não fosse desgraça suficiente, a esposa dele tá lá dando banho no bebê, só que aí a serva vê a situação do Poliquei, vê que ele se enforcou, aí fica, meu Deus do céu, o homem tá aqui, né, dá uns berros, a esposa dele vai lá acudir, só que ela deixa o bebê lá na banheira e o bebê se afoga. Ai, olha, sinceramente, aí fica todo mundo abismado com aquela situação, né? Muito, meu Deus, é tristeza demais. A senhora de Tess fica arrasada, condena aquele dinheiro, tanto que depois o dinheiro é encontrado, e aí o servo que encontra até tenta devolver para a senhora, mas ela não quer nem conversa com aquele dinheiro. E aí, no fim das contas, esse dinheiro é utilizado para trazer o sobrinho desse homem de volta, né? Que foi enviado ao exército, e aí ele vai pagar o resgate. Mas, gente do céu, eu acho esse conto... Primeiro que, assim, a história é muito envolvente, apesar de ser muito triste, você fica querendo saber o que vai acontecer. E é legal porque aqui ele também se debruça sobre essa temática da vida dos camponeses russos, dos mujiques, só que aqui não tem base numa experiência pessoal dele. O Das Manhãs do Senhor de Terra era muito baseado na experiência pessoal dele e aqui não. E parece ser muito verossímil o retrato que ele pinta dessa sociedade. Ele coloca aqui as intrigas entre os mujiques também. Nossa, uma parte aqui que eu queria ressaltar para vocês, que é da página 739, que ele retrata a mesquinhez de muitas pessoas, né? Que é quando a patroa está lá, que foi ver a situação, foi na casa do Poliquei, e aí tem uma personagem chamada Vovó Ana, e o trecho começa assim: Vovó Ana, pena que a patroa não viu, ela teria apreciado, tudo aquilo era feito para ela. Cobriu o bebê com um pedaço de pano, ajeitou o bracinho do bebê com sua mãozinha rechonchuda e ágil, e de tal modo balançou a cabeça, de tal modo distendeu os lábios, piscou os olhos com tanto sentimento e de tal modo suspirou que todos podiam ver que tinham um coração excelente. Ou seja, a mesquinhez, né? Tudo ali era feito para os outros. Ai, eu amo esse conto. E para encerrar mais um vídeo gigantesco deste canal, eu só queria dizer que ninguém mais, ninguém menos que Ivan Turgenev era muito fã desse conto, do Polikushka. Só que ele diz que é uma pena que Tolstói matou o bebê, porque já tinha tristeza suficiente naquele conto e o Tolstói ainda enfia lá a morte do bebê no meio. O Turgenev diz que isso torna as coisas muito terríveis e que ele não devia ter matado o bebê, mas que Tolstói revelou ser um mestre. E realmente, né? Espero que vocês tenham gostado tanto disso aqui quanto eu, ou pelo menos gostado. Se gostou, já tá bom. Este é o meu livro de contos favorito. Este aqui, o volume 1, sem sombra de dúvidas. Eu acho isso aqui impecável. Pra mim, realmente não tem um conto ruim. Na minha opinião, são todos de bom pra cima. E vou parar de falar porque o vídeo já está gigantesco, mas conversamos então amanhã na live. E se você não vai participar da live, ou se você não está participando desse projeto de leitura conjunta, tá vendo o vídeo aí no futuro muito distante, a gente conversa nos próximos vídeos sobre os outros volumes desta coletânea maravilhosa. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.